Oi, tudo bem com você? Doutora Carla falando aqui, o Método Vortex. Hoje eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre a escada de valor e principalmente alertar vocês para algo que está acontecendo de uma maneira muito frequente, cada vez mais frequente. A criminalização dos atos de saúde. E isso vem, não sou só eu falando isso, né? Tem outros grandes profissionais aí da área jurídica e da área médica que estão falando sobre isso, né? Sobre a dificuldade do trabalho médico, trabalho do profissional de saúde geral, não só o médico, né? Eu falo como médico, porque como eu sou médica faz 23 anos, eu me condoo muito com isso aí. Mas de como tá difícil para o profissional de saúde trabalhar, principalmente no setor público. Quando se tem ameaças constantes, filmagem, distrato, agressões, né? E o quanto isso impacta a própria vida mesmo, né? Para além do consultório, para além da sua sala de emergência dos profissionais. Além disso, fora as outras questões, né? De, por exemplo, profissionais que estão chegando aqui para mim na consultoria individual e que, né, estão tendo reuniões com instituições que, não vamos mais pagar em 30 dias, pagaremos em 90, né? E ao mesmo tempo que, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui é o café que custava R$ 15 um ano e meio atrás, hoje custa R$ 40 apenas, né? Eu pergunto, colega, o seu salário CLT aumentou? Sua hora de plantão melhorou? Plantão do TI, plantão no consultório? O convênio reajustou? Então, essas perguntas eu tô te fazendo por quê? Porque se você não percebeu ainda, você é refém do sistema. Se você continuar trabalhando assim, só por horas, entregando o tempo que não volta mais para essas instituições, sejam elas públicas ou privadas, independente, você está entregando o teu maior ativo, que é o teu tempo. Então, meu objetivo aqui para você é mostrar que sim, tem possibilidade de você trabalhar num outro modelo. É um modelo mesmo de negócio, tá? Eu tô falando hoje como médica e empresária. E a empresária da saúde, não, empresária do educacional da saúde. Então, todas as pessoas que têm um conhecimento, hoje, elas têm a capacidade de levar o trabalho delas para um volume muito maior de pessoas se elas utilizarem as ferramentas que a gente tem aqui à nossa disposição. Um telefone, muitas vezes o computador, às vezes nem precisa, né? Se for o computador, nem precisa. Se você tem o telefone, às vezes nem precisa, tá? Então, eu quero dizer para vocês que é muito possível de vocês fazerem isso, assim como eu fiz. E nos últimos 3 anos, hoje eu vivo do digital, mais de R$ 500 mil faturados só em infoprodutos e serviços. Ah, cara, mas como você fez isso? Tá em várias redes? Foi pro Instagram? Foi no YouTube? Você monetiza? Então, eu faço um pouco de cada uma dessas coisas, mas o nosso modelo principal se baseia no que a gente chama escada de valor. São 3 andares que as pessoas que procuram a gente e se sentem conectadas àquilo que a gente entrega na web fazem durante esse ciclo. E depois ainda elas podem finalizar isso com recorrência, que a gente fala. Tá? O que é recorrência? Todo mês elas pagarem um valor fixo, que não é um valor alto, pode ser um valor de médio, ticket ou até baixo ticket, mas todo mês entra fluxo de caixa para você. Então, hoje, essa é a minha realidade. Essa é a realidade de várias das minhas mentoradas, como a Raquel, como a Camila, como a Thaisa. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história delas. Mas antes eu quero explicar a vocês o seguinte conceito: o conceito de trabalho por horas versus trabalho por sistemas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da área da saúde, a gente está falando de um sistema que, quando é linkado ou quando ele agrega o teu conhecimento a essa entrega, ele pode ser amplificado, otimizado. E que você não precisa fazer isso somente dependendo de horas trabalhadas. Então, a minha realidade hoje e das minhas mentoradas é essa. Aí você fala, cara, tá, mas me parece uma coisa muito distante. Ou me parece que eu vou ter que vender a minha alma. Ou me parece que eu vou ter que entrar numa luta contra um mercado saturado. Gente, quem fala isso não entende o que tá falando, não sabe o que tá falando, tá? Por quê? Principalmente quando a gente está falando da área da saúde. Por quê? Porque na área da saúde, os profissionais ainda não entenderam. Eles ainda não conseguiram enxergar
a real possibilidade que a gente tem aqui. Por quê? Porque a maioria das vezes eles sabem, né? Eles sabem, por exemplo, que eles precisam vir para cá, eles sabem que eles precisam ter, como eles falam, presença digital. Mas aí o que que eles fazem? Eles vão para uma agência. E aí essa agência cobra um valor X por mês, e dentro desse valor X, ela entrega uma série de carrosséis, um produto já todo com um framework pronto. E hoje isso não funciona mais. Teu posicionamento hoje, ele é tão ou mais importante do que a tua autoridade. Agora, qual que é a nossa vantagem? A gente pode ter os dois. Se a gente tiver a estratégia certa, a gente tem os dois. E é isso que eu quero te mostrar aqui, um pouquinho dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer, tá? Esse sistema tá quebrado, então você já sabe, né? Aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas e eu? Como é que eu entrei nessa? Como que eu tô aqui, né? Como é que funcionou para mim, né? Como é que eu hoje fiz esse meu caminho? Então, ele não foi um caminho fofo, ele não foi um caminho na alegria de princípio, ele não foi um caminho assim, ai, belo dia, acordei assim, ai, vou entrar no digital. Não, né? Ele começou de uma dor, é claro, né? Uma dor com, depois de certos reveses na minha vida profissional, por conta das instituições tomarem parte e quererem se meter na prescrição de pacientes e etc. Coisa que eu nunca vou admitir, por quê? Porque eu vou dar sempre o melhor para o meu paciente, isso é uma premissa básica para mim, se eu não puder fazer isso e eu não puder fazer isso e prescrever, então não tem como estar lá, né? Responsável por algo que não sou eu que estou fazendo. Então não dá. E hoje eu nem vou falar, né, que hoje a toada das instituições é essa, né? E se você não tá de acordo, então é tchau para você, né? Então, ou seja, não existe segurança, né? Então eu tinha um Instagram com 300 seguidores, eu tinha 2 CLTs desgastantes na minha vida, não tinha nenhuma experiência digital, zero, há 3 anos atrás, tá? Eu comecei crua, tá? Então, por isso que eu digo, tem muitas pessoas aqui que talvez estejam nesse momento também. Gente, é completamente possível. E a minha entrega aqui para vocês é uma entrega de um atalho completo, né? É um atalho, como assim, Carla? Um atalho completo. Um atalho completo por quê? Porque ele tem todos os passos essenciais. Você não vai pular as etapas essenciais, você só vai não se desgastar com o que é desnecessário e não gastar dinheiro com aquilo que não deve. Tipo agência, tipo gestão de tráfego mais complicada, não vai precisar, tá? Então, eu sabia que tinha outra maneira de eu poder viver. Além dessas CLTs desgastantes, viajando todo dia. Eu trabalhava em 2 cidades próximas, que não era nem aqui em Curitiba propriamente, né? E em apenas 3 anos, durante a transição, né? Eu ainda estava trabalhando, então eu parei minha última CLT em janeiro de 2024. Então faz 1 ano e meio, né? Que eu vivo exclusivamente digital, do que eu entrego aqui, do que eu ensino para você. Eu já tinha faturado mais de R$ 500 mil com o meu conhecimento. Pura e simplesmente. Primeiro na parte terapêutica e depois ajudando outros profissionais. E hoje é o único campo de trabalho, tá certo? E obviamente que eu fiz isso não virando um influencer, né? Porque não é também sobre isso, ninguém tá aqui pra ficar fazendo a última blogueiragem do dia, né? Se você quiser, pode fazer? Pode fazer. Mas não é necessário para você prosperar no digital, tá bom? O que eu vou te mostrar então é esse método que me tirou do colapso, sem burnout, sem exaustão e sem precisar me tornar um influencer lifestyle na rede social. Eu mostro só o que eu acho, considero que é importante para o meu trabalho, e que eu acho que considero importante para a conexão. Ou seja, tudo é estratégico e intencional. Não fico aqui aleatoriamente fazendo as coisas, tá bom? Então entenda que isso é uma coisa é um diferencial muito importante dentro do nosso método, tá? Então você entende que, né, os profissionais cada vez em maior número e piores, riscos crescentes da profissão, poder de compra em queda, né? O que eu falo, um café, um ano e meio atrás era R$ 15, hoje é 40. Então, assim, só que o teu salário tá igual, né? Mas tudo bem. Então, o Vortex Slim, ele é a tua porta de entrada para esta liberdade. Literalmente, liberdade de escolha. Por quê? Porque você vai ser dono do teu tempo. Não só da tua agenda. Porque não adianta você ser dono de uma agenda lotada. Não adianta só você trocar o lotado online, offline para o lotado online. Não é o nosso objetivo esse, tá? Isso é uma falácia, né? De dizer que, nossa, profissional bom, profissional que tá entupido, gente. Cara, é o cara que não entendeu ainda. É o cara que não conseguiu entender que tem um sistema que pode trabalhar para você e com você, né? E que o digital proporciona isso, tá? Então você tem dentro do esquema, né, posicionamento de nicho autêntico, protocolo de serviço formado, a arquitetura das ofertas online e um ecossistema digital de baixo custo. Não existe, gente, nada com custo-benefício melhor do que o mercado digital. Isso não existe, gente. Você colocar R$ 2.000 no mês em tráfego e voltar R$ 25.000 para você. Não existe isso em nenhum lugar.
Nenhum investimento. Nem em cripto, se você duvidar. Eu posso falar porque eu sou educadora financeira. A não ser que você fique 24 horas grudado na tela, com o risco de perder. Aqui não, aqui é o teu trabalho sendo entregue. E o dinheiro entrando para você. Tá? Aqui a gente tem as histórias, então, que eu comentei com vocês, a Raquel, enfermeira de amamentação, a Camila, farmacêutica, educadora financeira, a Diele, que é a neuropsicóloga, começou o Instagram do zero com a gente, né? A Raquel já está em saída da CLT, Camila já saiu da CLT e hoje faz contratos de mais de 20 mil reais cada contrato B2B dentro de um dos Instagrams dela, porque ela, não contente, ela não fez só um, ela fez dois Instagrams profissionais para ela, um que fala de finanças e um que fala de vigilância sanitária. A Raquel também começou do zero, hoje ela automatizou o feed dela, então ela não se preocupa em postagens de feed, mas ela movimenta os stories e ela tem a agenda dela offline para pacotes de consultas de amamentação lotada com alguns meses de espera, né? E a ideia dela é ir transitando isso para dentro do digital. Ela não tinha isso, ela trabalhava só na CLT. A Diele começou a consultoria e em 15 dias já fez o valor da consultoria individual, que não é nem o valor do curso, tá? A consultoria individual era 12 mil reais na época dela, hoje é 16, tá? Ela fez, em 10 dias, ela fez 2 vezes o valor da consultoria individual que ela pagou. Segundo mês, ela fez uma outra ação de vendas. Então, assim, isso que ela praticamente está ali começando no online, né? E toda essa ação ela fez com a base dela, com a nossa estratégia de escada de produtos. Então, é isso. O acelerador Vortex, ele não é um balde para você ir catando água e levando sozinho. Ele é um aqueduto que vai canalizar uma estrutura, que é uma estrutura enxuta, que você trabalha dentro de níveis, você sozinho pode fazer isso, e que teus pacientes, clientes vão subindo esta escada, tá? Então, esse aqueduto digital meu, né, que é o que a gente fala, ele é baseado nessa escada de valor, tá? Então é isso, eu fui montando a estrutura enquanto eu ainda estava no trabalho físico, enquanto eu ainda, né, ia e vinha do trabalho, fazia as postagens necessárias, as conversas, interações necessárias, tipo, uma vez no dia ou 2 vezes no dia, no máximo, com 10 a 15 minutos. E daí prospectava as pessoas, tá? E hoje ele funciona comigo e por mim. Não dependo da minha hora para gerar renda, e eu ensino isso e eu acompanho você nisso. Ah, fora as outras formas de renda, outras formas de renda que eu nem vou falar, né? TikTok Shop, YouTube com monetização, blog com monetização, é tudo em dólar, gente, tá? Isso aqui que eu tô falando, tá? Então, assim, não precisa aparecer, né, nesses lugares se você não quiser, sabe? Então, além do teu próprio conhecimento, você tem vários outros pseudópodos que a gente fala, que você pode trabalhar em cima, tá? A Ju, a mesma história. A Ju solidificou a estratégia de grupo dela com o método Vortex. E hoje ela otimiza 110% do tempo dela. Inclusive, ela me mandou esses dias aí uma declaração de amor por causa da IA, né? Porque como ela trabalha sozinha praticamente mesmo também, ela é meio que quase eu presa. E ela tá fazendo as coisas em questão de 15 minutos, coisas que ela demorava 2 horas, 3, 4 horas, né? Então, assim, a outra mentorada minha, a Raquel, tem até que atualizar aqui com ela. A Raquel, a primeira semana eu mostrei pra ela as ferramentas que a gente usa de IA e a ordem. Ela falou assim: Meu Deus, cara, eu demorei 8 horas pra fazer um post no fim de semana. Eu falei: Isso aí não vai dar nada, não vai render nada. Nada, amor, em 5 minutos você faz as coisas hoje de verdade, tá? E coisas que convertem, que conectam, né? Não é aquela IA jogada lá, né? Mal e porcamente, tá bom? A Thailisa fecha contratos de 20 mil reais individuais semestrais. Então, para você entender que os mais variadas pessoas, a Cintia Geriatra, né, tá com um programa dela, um programa híbrido de atendimento presencial e online, que fecha um programa anual, né, que custa mais de 10 mil reais, né, o valor é mais de 10 mil reais para ela, e aí, dessa forma, ela consegue ter monitoramento muito mais próximo do paciente e resultados excepcionais, muito paciente que não precisou ir para o hospital porque foi pego precocemente, então, ou seja, tudo atrelado à melhor entrega possível, tá? Então, para nós, a gente tem alguns princípios aqui dentro do método, tá? Autenticidade acima de tudo, resultado sobre aparências, crescimento sustentável, que ninguém vai ficar loqueando, faturamento, resultado, vamos lá, pessoal. Não, não é sobre isso. Cada um tem o seu tempo, cada um vai no seu passo e todo mundo prospera, cada um a seu tempo. Tá? O equilíbrio entre a vida e trabalho e é sobre comunidade e não competição, tá? Agora eu vou te perguntar, você tá pronto para fazer isso por você? Porque o que eu vou te apresentar agora é só agora, tá? Que é a parte gravada do acelerador Vortex Slim, tá? Para quem tá comigo aqui, quem tá vendo esse vídeo aqui enquanto ele ainda tá no ar, você vai ter a oportunidade de entrar em todo o ecossistema. Tudo isso que eu falei para vocês está dentro
da plataforma dentro desse curso. Isso é um curso, todas as aulas gravadas, trilhas estabelecidas, um grupo de interação e integração, onde eu trago atualizações e tira dúvidas, tá? Então, para você não perder, você tem o acelerador Vortex Slim, com diagnóstico de nicho, criação de serviço, página estratégica, campanha inicial. Você vai ter toda a oportunidade de trabalhar em cima daquilo que você talvez um dia já quis, já viu a oportunidade, mas se pergunta como eu faço isso, como eu faço isso, eu não sei fazer sozinho. Você não precisa fazer sozinho. Eu te dou essa estrada trilhada, validada e pronta, assim como vários dos meus mentorados, tá certo? Então, é aquela coisa, você pode seguir fingindo que tá tudo bem, né? Se acostumar com a dor, só que ela não vai embora, né? O que muda tudo é a tua decisão. Cada dia que você permanece nesse sistema quebrado, nesse sistema que te ameaça e te violenta, profissional da saúde, é um dia menos da construção da tua liberdade. A estagnação, ela vai ter um custo que é financeiro, emocional e de saúde. E esse custo, ele cresce silenciosamente. Quando você vê que você tá doente, quando você vê que tua família tá disfuncional. Então, eu não quero que isso chegue até você. A transformação, ela vai começar com a tua decisão. A tua janela de oportunidade, ela tá aberta agora. Você vai usar ela ou você vai deixar ela fechar? Tem algumas perguntas que são frequentes. Por exemplo, não tenho tempo. Funciona? Acabei de falar para vocês, gente. A minha transição foi feita, né? O meu Instagram, a minha rede social, a minha escada de valor, toda foi construída, validada e otimizada enquanto eu ainda estava trabalhando. Só depois que eu tive o lucro, né? Não é faturamento, tá? É o lucro ideal, onde eu tava ganhando já 3, 4 vezes mais do que eu trabalhava. Aí eu falei assim: não, pra que eu vou ficar me matando em estrada? Não tem necessidade, tá? Então funciona sim pra você que trabalha e tem a vida cuidada. Inclusive, o grande diferencial do método acelerador Vortex Slim é justamente esse. Eu sei o que é estar aí do outro lado. Eu sei o que é ser um médico, um dentista, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, um personal e não ter tempo pra nada porque a sua agenda tá lotada o tempo inteiro. Então, como que você vai ainda ter saco de postar e blá blá blá? Então, eu sei como é que é, por isso que eu já otimizei e já compartimentalizei tudo para que você somente vá lá e faça assim, assim, assim. É isso, é isso, é isso. Aí, essa. É desse jeito aqui. É essa sequência de histórias. Você já printa tudo, já vira, já mata 3 coelhos com uma cajadada só. Vai fazer tráfego somente para chamar pessoas qualificadas. Nós não temos tempo para esbanjar, né? Nós temos tempo para otimizar na nossa vida, tá? Sou da área de saúde e não sou médica. Pode, com certeza sim. Como vocês viram, a gente tem N exemplos, né? Médica veterinária, terapeuta holística, terapia da mãe divina, né? A Diana, em menos de 2 meses, ela dobrou o faturamento dela. Ela saiu de 25K mensal para 50K mensal. Ela já tá no online, ela já trabalha somente online. Então, para ela foi um upgrade, na verdade, entender e introduzir essa metodologia, caso você já tenha alguma coisa aí também. Precisa aparecer todos os dias? Não, não precisa. É bom pela marca pessoal, mas não é obrigatório, tá? Então, não esquece, tá? Não esquece que você vai ter 2 caminhos agora. Ou você continua aqui, ó, nesses corredores de madrugada, igual um zumbi, ouvindo gente reclamar, né, sendo ameaçado, e etc. E ganhando a mesma coisa há um ano e o preço do café subindo de 15 para R$ 44, por exemplo. Ou você começa a tua transformação hoje, né? Construindo um negócio digital que vai trabalhar por você, recuperando o teu tempo com tua família e para você usar o teu conhecimento para ajudar mais pessoas a alcançar globalmente as pessoas, caso seja o teu desejo, criar uma fonte de renda independente de plantão e de hora, e aí sim colocar os seus projetos pessoais no papel, do papel, fora do papel, para a vida real, tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu espero que você entenda a urgência que isso tem, eu acho, na vida dos profissionais de saúde. O pessoal não tá se tocando disso, ou tá começando a acordar para isso agora. Se você tá aqui, tá me escutando até agora, meus parabéns, você já acordou. Então, dá o próximo passo. Começa hoje. Coloca para rodar. Porque era um movimento que a gente aprende. Não adianta só ficar olhando, estudando e teorizando. Não. Entra, cai pro grupo, começa a ver as aulas, começa a implementar no teu Instagram, começa a vender. Começa a vender e não vender tua hora, mas trabalhar em cima dessa escada de valor, que eu te ajudo a fazer ela aqui dentro do acelerador Vortex Slim, tá bom? E embaixo você vai ter o link para poder entrar, para poder acessar e para poder começar hoje mesmo, tá bom? Te espero aqui dentro.